estamos felizes porque ontem tivemos um dia maravilhoso, né? Um dia de festa, um dia de nascimentos, né? Um dia onde também nós podemos juntos nos confraternizarmos como irmãos. Ontem também nós tivemos o dia das inscrições no Clube de Aventureiros, Clube de Desbravadores, e eu quero confessar para vocês que eu fiquei muito feliz ao ver a quantidade de crianças que apareceram. Então orem por esses ministérios, porque é a oportunidade que nós temos, né? De alcançar os pais através daquelas crianças. Então, e fica o convite também aberto, tá bom? Se você deseja participar desse projeto, participar desse ministério, está aberto, viu? Nós precisamos de voluntários para estarem ali participando, ajudando a desenvolver as atividades do clube, a cuidar daquelas crianças, que são muitas, viu? Então, estamos abertos a voluntários, viu? Você, durante o período do sábado aí, se ainda não tem nenhuma atividade para fazer, participe do clube, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer, porque todos ontem, né, os que participaram do Junta Panelas, com a presença, com o auxílio, com a contribuição, Deus continue sendo louvado através de você, tá bom? Jesus possa continuar te usando para ser bênção, tá bom? Nessa noite nós iremos continuar o estudo do Nisto Cremos, e o Nisto Cremos ele traz as crenças e as doutrinas que nós como adventistas cremos, né? Que nós como adventistas defendemos. O movimento adventista ele não surgiu de uma ideia humana, ele não surgiu de um insight, ele surgiu por orientação divina. E nós como povo, nós temos doutrinas que regem a nossa conduta, a nossa disciplina. Nós não acreditamos em qualquer coisa, e essas doutrinas elas são baseadas no que diz a palavra de Deus. Nada do que cremos, ou nada do que pregamos ou defendemos foi tirado de um livro qualquer, ou de uma celebridade, alguém que viveu no passado, que disse coisas importantes. Nossas crenças e doutrinas foram tiradas da palavra de Deus. E eu gostaria que nessa noite, nesses minutos que se seguem, você ficasse aqui comigo, concentrasse naquilo que a palavra de Deus vai dizer para nós. O tema de hoje vai falar sobre Deus, Deus Pai. E aí eu quero que você nesse momento feche os olhos e vamos mais uma vez orar pedindo a orientação do Senhor. Querido Deus, nessa noite nós estamos aqui na tua casa, na tua presença, acreditando, Pai, que o Senhor está presente no nosso meio. Amém. Que essa presença ela seja de fato sentida por nós. Que o Espírito Santo venha nos iluminar para que, ao a tua palavra ser aberta, ao a tua palavra ser lida, falada, ela alcance os nossos corações, nos oriente, nos capacite. Nós te pedimos essas bênçãos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos a doutrina de Deus e a doutrina de Deus o Pai, e aqui nós temos algumas questões, né? Deus, ele muitas vezes, ele é mal interpretado pela forma como muita gente... acho que deu, que bom. Obrigado. Enquanto conserta aí, nós vamos... Deus, frequentemente, ele é mal compreendido. Por que mal compreendido? Porque muitos parecem conhecer bastante a respeito de Jesus, que foi Jesus que veio a essa terra e morreu pelos seres humanos. Muitos também parecem, né, conhecer bem a tarefa ou o papel do Espírito Santo. Durante esses 10 dias que passamos aí, nós estudamos muito sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz? O que ele sente? Como ter o Espírito Santo? Então nós aprendemos muito sobre isso. Agora,
parece um pouco confuso, porque quando a Bíblia fala de Deus, e fala do Espírito, e fala de Jesus, parece que em algum momento a gente não vê divisão entre eles, especificamente falando entre eles. E a obra de Deus Pai parece que fica apagada no meio de tudo isso. Mas nessa noite nós iremos estudar basicamente sobre isso, né? Basicamente sobre isso. Igual o Antigo Testamento ele faz alusão à divindade, ela não faz distinção entre elas. Mas o Novo Testamento deixa claro que Cristo, Deus o Filho, foi quem criou os céus e a terra. Como nós sabemos disso? E aí nós vamos lá no princípio de tudo, né? Quando Gênesis fala no princípio criou Deus os céus e a terra, e vem uma pergunta. No mesmo texto ali, no mesmo capítulo, faz alusão também ao Espírito Santo, mas não fala de Jesus. Como nós vamos saber que Jesus estava na criação? Aí a gente tem que buscar outras passagens que confirmam isso. E aí nós temos João, nós temos Colossenses e várias outras passagens que confirmam isso. Jesus, o agente da criação, né? Vocês querem uma prova de que Jesus foi quem criou o céu e a terra? Abre em João, por gentileza. No Evangelho de João, no capítulo 1. Acharam? João? Amém. Capítulo 1. Qualquer coisa, Denise, você pode deixar só o tema principal? Só o tema principal que aí eu consigo fazer, tá? Obrigado. João, capítulo 1. E aí nós vamos ler os primeiros versos que fala a respeito de Deus e fala a respeito desse Deus Criador. E aí nós temos aqui, capítulo 1, verso 1. Acharam aí? Conseguiram encontrar, amém? Olha o que diz aí, capítulo 1, verso 1. No princípio. E aí quando a gente lê essa palavra, ou escuta essa palavra no princípio, a nossa mente vai onde? No princípio, na criação. E diz aí, no princípio era o que? Era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí ele diz aqui, no verso 2, ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí o verso 4 continua, a vida estava nele. Só que aí, quando é que a gente sabe quem de fato é esse Deus Criador? Aí nós vamos pular lá para o verso 14, né? Olha o que diz aqui. A minha intenção aqui não é explorar o texto dizendo o que é o verbo, enfim, é só para nós identificarmos que Jesus é o agente da criação, amém? Olha o que diz o verso 14, e o verbo se fez o quê? Carne, e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. Então quem era o verbo? Jesus. Quem é o Deus Criador? Jesus. E é interessante aqui que a gente nota que quando você lê a Bíblia, todas as vias levam a Jesus, todas elas levam a Jesus. Eu estava contando ontem para alguém a respeito de uma experiência, que certa vez um jovem foi pregar um sermão e na plateia tinha um pregador muito experiente, muito conhecido, e o pregador estava na plateia. E aquele jovem pregou muito. E quando terminou o sermão, porque é importante, né, que a gente seja avaliado para saber se a gente não está fazendo algo que venha sair aqui uma conduta que seria o chamado normal, né? E aí o pregador jovem, ele perguntou para aquele pregador experiente: e aí, o que você achou do meu sermão? Aí o pregador experiente disse assim: muito pobre. Mais pobre por quê? Eu estruturei o meu sermão, eu explorei bem o texto, teve começo, meio e fim, teve ilustrações. Ele disse: você em nenhum momento falou de Jesus.
qualquer mensagem que não fale de Jesus é uma mensagem hipócrita. Queridos, Jesus, ele está no centro de tudo aquilo que a Bíblia traz. Jesus é o responsável pela criação do mundo. Jesus é o responsável pela criação da humanidade. Jesus é o responsável por você estar aqui nesta noite. Jesus é o responsável por você ter esperança. Tudo que existe na Bíblia nos leva a Jesus. Tudo. Todas as estradas nos levam a Jesus. Todas. Os caminhos que a Bíblia traz nos levam à pessoa de Jesus. Porque Jesus, Paulo diz, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, sempre que você for ler a Bíblia, lembre sempre disso, né? Jesus é o personagem principal de toda a Bíblia. E aqui nós temos uma ideia também que o próprio Jesus foi quem conduziu no Antigo Testamento o povo pelo deserto. E nós temos uma experiência aqui que é muito interessante, eu gostaria de relatar. Lembra quando Moisés teve um encontro com Deus? Que Moisés via uma planta que pegava fogo e não se consumia. E quando ele vai se achegando perto, aí ele ouve uma voz que fala assim: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Quem falava com ele ali agora, irmãos? Jesus falava com ele, né? Aí nós temos uma situação semelhante quando a gente vai para o capítulo 6 de Josué, e agora aparece ali no meio do exército um príncipe pronto para a batalha. E a gente nota que a expressão é a mesma. Quando Josué se achega, a expressão é a mesma. Josué tira a sandália dos pés. Quem estava ali? Quem era aquele príncipe? Jesus. E aí Jesus é Miguel, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é tudo. Né? Amém? Amém? Mas o que nós podemos entender? Nenhum ser humano pecador conseguiu jamais ver a Deus. Tem alguém que conseguiu ver a Deus na Bíblia, sim ou não? Não. Deus demonstrava seu caráter pelos seus atos graciosos e pelo quadro de palavras que ele proclamou a Moisés. E aí nós temos a lei, os mandamentos, né, que é uma expressão do caráter de Deus revelada ao ser humano. Né? E eu digo sempre, Deus, quando ele quer dar uma ênfase em algo, ele destaca esse algo, né? E aí quando a gente pensa na lei de Deus, a gente vê um destaque importante aí. Porque na criação tudo foi falado e passou a existir, né? Aí agora Deus coloca a mão no barro e monta um boneco de barro. O ser humano é especial para Deus, sim ou não? É tão especial e pagou um preço altíssimo. E aí agora nós temos um segundo exemplo de algo que Deus colocou a mão. Os próprios 10 mandamentos, onde o próprio Deus escreve com o seu próprio dedo, dando, né, uma ideia de que aquilo era eterno, que jamais passaria. E aí eu fico impressionado como o mundo hoje despreza isso, sabe? Então ontem nós conversávamos com alguém e defendendo a graça, e eu perguntei, mas será que a graça ela não é um pouco mais exigente do que a lei? Entende? A lei de Deus ela é antiga, a graça também é antiga. Nós não conseguimos, né, viver uma sem ter a outra, né? Na qualidade de Deus, no Êxodo, ele conduziu miraculosamente uma nação de escravos numa liberdade. Esse grande ato redentivo representa o pano de fundo de todo o Antigo Testamento e constitui um exemplo do seu ardente desejo de ser o nosso Redentor. Queridos, Deus queria tanto, mas queria tanto estar próximo da gente, que um dia ele disse para o Moisés: Moisés, faz uma casa para mim no deserto, eu quero habitar no meio de vocês. Claro que a Bíblia não traz essas palavras, estou parafraseando, né? E me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. E Deus, durante o tempo do deserto, habitou no meio do seu povo. Deus, Pai, sempre quis estar no meio do seu povo. Jesus sempre quis estar no meio do seu povo. O Espírito Santo sempre quis estar no meio do seu povo. O que nós precisamos entender é que Deus, ele sempre foi o refúgio do seu povo.
E aí ele se apresenta como um Deus também que é perdoador. Depois de haver praticado um adultério, um assassinato, Davi, ele clamou com profunda sinceridade: compadece-te de mim, ó Deus. Ele recebeu o perdão de Deus, sim ou não? E aí a palavra diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que é o mais importante na minha vida e na sua? Não é que a gente tenha pecado ou tenha feito algo de errado, mas o nosso coração precisa ser um coração aberto para clamar a Deus, para ter intimidade com Deus. E aí, lembrando do momento que nós vivemos durante esses 10 dias, e qual que é a proposta? É que nós passamos os 10 dias de clamor, mas nós vamos continuar orando. Aquela comunhão que tivemos durante os 10 dias, nós vamos continuar tendo até que chegue o final do ano, tá? Ou até que a gente receba a promessa que o Senhor nos prometeu, ou até que Cristo volte, não é? A gente precisa continuar, não podemos parar, né? E esse Deus misericordioso, compassivo, é um Deus que o Salmo diz que Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Querido, já pensou se Deus fosse nos tratar segundo aquilo que nós fazemos de errado? E um dia Davi, ele disse algumas palavras falando o seguinte: que ele preferia ser julgado por Deus e não pelos homens, porque ele conhecia a misericórdia. Nós, quando julgamos, somos muito implacáveis às vezes, né? Muitas vezes somos implacáveis. Deus não, ele julga pela reta justiça, né? Esse é o Deus do Pai. Esse também é um Deus de bondade, né? Deus é alguém que faz justiça aos oprimidos e dá o pão àqueles que têm fome. O Senhor abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos. Quão extraordinário é o quadro de Deus pintado nos Salmos, né? E aí nós entendemos que durante 40 anos Israel vagueou pelo deserto. E quanta coisa eles fizeram! Quanta coisa eles fizeram! E aí a gente imagina, né, o tamanho dessa misericórdia. Tanta teimosia, tanta idolatria, tanta coisa que o povo fez desprezando aquilo que Deus havia realizado por eles. Até o dia que Deus fala a Moisés: eu vou matar esse povo, o seu povo. E Moisés fala: Senhor, se o Senhor for destruir esse povo, risca o meu nome. Sabe, fico olhando para o passado às vezes e pensando: será que a gente é diferente daquele povo? O que vocês acham? Será que tem muita diferença? Já pior. Misericórdia, né? Misericórdia. Mas isso nos dá uma ideia de que Paulo fala assim, que aonde abundou o pecado, superabundou. sabe o que eu e você não podem entender? Não devemos entender? É que porque a graça ela superabundou, não é justificativa para eu e você continuar no pecado ou na prática dele, né? E aí hoje eu estava vendo um pregador dizendo o seguinte: qual é a prova de que você não se arrependeu dos seus pecados? É quando você volta a cometer o mesmo pecado. O que é o arrependimento para Deus? Arrependimento para Deus é quando você sente nojo do pecado. Você foi tão afetado, Deus foi tão afetado por isso, a sua relação com Deus foi tão afetada que você passa a ter nojo dele. Existe uma passagem de Jeremias que fala que quando nós permitirmos que o Senhor faça uma cirurgia no nosso coração, e Ele promete trocar o coração de pedra por um coração de carne, o próprio Jeremias fala que nós vamos olhar para trás e lembrar, né, dos feitos que nós fazíamos antes de ter permitido que o Senhor fizesse essa troca de coração. Claro que isso é um simbolismo, né? E aí nós vamos sentir nojo das nossas atitudes. Arrependimento traz consigo isso, sabe, queridos? A ideia de que isso me afetou tanto, me prejudicou tanto, que agora eu tenho nojo disso. E aí talvez eu esteja falando para alguém que tenha lutado durante muito tempo já com o mesmo pecado. E ontem no estudo bíblico alguém perguntou: mas então como eu faço para não pecar mais? Para fazer essa entrega?
Isso é uma decisão diária, Deus. Decisão diária. Todos os dias eu e você precisamos tomar a decisão de colocar o controle da minha e da sua vida nas mãos desse Deus. Esse Deus longânimo, benigno, misericordioso, perdoador, que quer que eu e você tenha essa intimidade. Não há outra forma, não tem outro caminho. Se você luta contra pecados que muitas vezes se tornam até de estimação, porque às vezes falamos, né? A gente gosta, muitas vezes a gente gosta do pecado, aquilo no momento nos faz bem, e a gente depois sente uma vergonha, sente um vazio, e se sente a pior criatura do mundo, e agora a gente chega em Deus e pede perdão e dá aquela sensação de alívio, mas aí a gente se esquece de que o pecado está nos rondando. Daqui a pouco a gente está lá de novo prostrado diante desse tempo. Misericórdia, Deus te ajude, Deus te livre disso, mas se entregue para Deus, que Ele vai te ajudar. Não sei qual é o pecado que às vezes você tem lutado, mas Deus pode te ajudar a vencer qualquer pecado, amém? Quando Deus se dirige a Israel, Ele se refere-se, dirigindo-se a Israel, Moisés referiu-se a Deus como o pai daquele povo, o qual havia operado a sua redenção. Através da redenção, Deus adotou Israel como seu filho. Essa imagem de Deus Pai, muitas vezes ela pode soar como uma imagem desfigurada. Sabe por quê? Porque é assim, eu acredito, vou pedir para levantar a mão, mas talvez no nosso meio tenha pessoas que não teve uma boa experiência com o pai. Eu conheço uma família de um pai que ele tinha 3 filhas e tentou abusar sexualmente de 2 delas. Como é que uma pessoa dessa olha para um pai e entende que ele é um pai amoroso? E quando a gente relaciona a figura de Deus como um pai, pode ser que a minha compreensão de pai afete a compreensão de Deus, minha para Deus. Conseguiram entender a questão? Pode ser que a minha experiência, que a minha vivência, pode ser que os meus traumas, quando eu falo que Deus é um pai amoroso, pode ser que isso fique desfigurado na minha cabeça. Mas na verdade Deus é o pai dos pais, né? Não existe pai como esse Deus. Não existe pai tão amoroso como esse Deus, né? Paulo identifica Deus como um pai, distinguindo de Jesus. Vamos ver? Vamos ver aqui Efésios 3, 14 e 15. Vamos ver o que Paulo diz. Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Versos 14 e 15. Amém? E aí o verso 14, no capítulo 3 de Efésios 14 e 15 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante de quem? O Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra ou na terra. Paulo também reconhece Deus como Pai. Nos tempos do Novo Testamento, esse relacionamento espiritual de pai e filhos existe não entre Deus e a nação de Israel, senão entre Deus e o crente individual. Jesus apresentou as linhas mestras desse relacionamento e agora Hebreus diz que todas as vezes que eu e você quisermos falar com Jesus, nós podemos chegar de maneira confiável ou confiante diante do trono do Pai. Não existem barreiras. Jesus é o nosso representante. Ele sabe o que você e eu passamos, sabe o que você e eu sente. Ele diz que nós podemos chegar com confiança diante do trono da graça. E eu e você precisamos usufruir desse privilégio, né? O Deus Filho ofereceu a mais profunda visão do Pai, quando na qualidade de auto-revelação divina se tornou humano, né? Se tornou carne humana. E aí um dia, os discípulos estavam discutindo, né? Querendo ver Deus. E aí Jesus fala assim: olhe para mim. Eu sou a imagem do Pai. Olhem para mim que vocês vão ver o Pai.
a imagem do Pai, né? Jesus se tornou carne, nos trouxe a imagem do Pai. O tema preferido de Jesus foi a ternura e o abundante amor do Pai. Jesus falou muito sobre o amor de Deus. Cristo sabia que seu ato de revelar o precioso amor do Pai representaria a chave para conduzir as pessoas ao arrependimento. E aí Jesus se revela, né, de várias formas e revela esse Deus. Aí aqui diz, 3 das parábolas de Cristo retratam o amorável interesse de Deus pela humanidade. E aí nós temos aqui algumas parábolas, né? Nós temos a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, a outra parábola da dracma perdida, né? Nós temos algumas outras parábolas que poderíamos citar a respeito do amor de Deus, né? E aí a parábola da ovelha perdida, quem sabe, ela retrate ainda mais essa questão desse amor de Deus, que é o Deus que vai atrás, né? É o Deus que socorre, é o Deus que cuida, é o Deus que busca. Nosso Deus é amoroso, né? O que nós podemos entender nessa noite? Que esse Deus, que é Pai, que muitas vezes é mal interpretado, e a gente pensa assim às vezes. No passado, morriam muitas pessoas. No passado, pessoas eram castigadas por Deus. No passado, Deus, a gente começa a fazer. Muita gente pensa sobre isso. Ah, mas por que Deus fez isso no passado? Não, porque... E aí vem Jesus e mostra o amor. Deus do passado do Velho Testamento, algumas pessoas dizem, era um Deus vingativo, era um Deus carrancudo, um Deus que castigava as pessoas. Queridos, Hebreus fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus nunca muda. Agora, quando a gente olha para Jesus, que é a revelação do Pai, e vem como carne humana, e agora o ser humano, e eu gosto de fazer essa analogia, vamos pensar no santuário, por exemplo. O que acontecia se o sumo sacerdote, no dia da expiação, ele entrasse sem o preparo devido na presença de Deus? Seria morto, né? Ele morreria. Ele morreria ali, né? Mas aí sabe o que me chama a atenção? Quando Jesus veio, as pessoas podiam abraçar Deus, podiam tocar em Deus. Isso não é facilidade. Isso não é lindo, não é perfeito. De Deus, ele tanto está perto de você, que ele se faz carne e vem para a terra para estar perto, mais perto do seu. Eu gostaria de finalizar. Daniel vai cantar uma música, mas antes de ele cantar, eu gostaria de dizer o seguinte: e esse Deus que fez tudo isso, Deus que é Pai, Deus que é amoroso, Deus que é benigno, Deus que é compassivo, esse Deus que é tudo isso que nós sabemos, e um pouco mais, é o Deus que quer habitar com você para sempre. Amém. Amém. Enquanto Daniel canta, se possível, faça uma oração com Deus, para Deus. Entregue seu coração para Ele essa noite. Fale dos seus anseios. Fale daquilo que te atrapalha no relacionamento com Ele. Fale daquilo que tem te incomodado. Fale daquilo que tem te afastado dele. Fale daquilo que tem atrapalhado você de o buscar. Ele é o nosso Pai. E como um Pai amoroso, Ele sabe como te ouvir, sabe o que você sente. Amém? Daniel vai cantar agora. Gostaria de finalizar dizendo o seguinte: esse Deus que é Pai, Ele é um Pai tão amoroso que um dia enviou seu Filho para tomar o meu e o seu lugar. E eu gostaria de ler uma parte de Isaías que fala um pouco sobre isso. Diz assim, no capítulo 49, não precisa você abrir, só ouça. Diz assim no 49, a partir do verso 15:
Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém. Amém? E ele continua dizendo, no verso 16: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Queridos, Jesus tem eu e você gravado nas palmas da mão. Você já parou para pensar? Quando a gente pensa na eternidade, e a Bíblia fala que todos nós seremos transformados, que a única pessoa que não vai ser perfeita fisicamente no céu é Jesus. Nós iremos ver as marcas nas mãos, as marcas na cabeça, na testa, nós vamos ver as marcas no lado, nós vamos ver também a marca nos pés. E alguns dirão assim: Senhor, que marcas são essas? E ele vai dizer: são feridas que me fizeram na casa dos meus amigos. E a Bíblia diz assim: veio para o que era seu e os seus não receberam. Queria finalizar essa noite dizendo para você o seguinte: não rejeite a oportunidade que Deus está dando a você. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nesse momento, Senhor, nós estamos felizes porque estudamos um assunto tremendo a respeito do Senhor, Deus o Pai. Obrigado porque a palavra diz que o Senhor é um Deus amoroso. Ela nos garante que o Senhor é um Deus perdoador. E, Senhor, nós confiamos nisso. Nós confiamos tanto nisso que nessa noite nós queremos que o Senhor tome conta do nosso ser, dirija a nossa vida, Pai. Senhor, nós estamos aqui em um bom número, mas o Senhor não nos olha como multidão. O Senhor nos olha como indivíduos, como pessoa, e nos olha como pessoas que somos especiais diante de Ti. Que o Senhor venha fazer uma obra especial na nossa vida. Senhor, faça parte da nossa vida para que o nosso desejo, que os nossos anseios sejam para o Senhor. Que possamos entender de uma vez por todas que o Senhor nos salvou, que o Senhor quer estar perto de nós, que o Senhor quer habitar em nós. Por isso, não permita de maneira alguma, Senhor, que alguém que está aqui essa noite rejeite a oportunidade de ter o Senhor na vida. Que o Senhor nos salve, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos devolva a confiança, nos devolva a esperança, nos dê, Senhor, vontade de viver para um dia encontrar com o Senhor na eternidade. Amém. Agora nós iremos para casa e a nossa oração também, que o Senhor nos acompanhe e que nessa semana que não conhecemos, é desconhecida para nós, que o Senhor esteja conosco em todo e qualquer momento. Obrigado, porque o Senhor tem sido esse Deus na nossa vida. Fique conosco. Nós agradecemos e também pedimos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Eu estarei à porta para cumprimentar vocês.